Olá pessoal, eu sou Marco Damasceno, quero te convidar para mais uma vez bater um papo sobre ortodontia. Hoje nós vamos fazer, pessoal, a continuação daquele estudo que a gente estava fazendo a respeito da discussão da importância do planejamento em tratamentos ortodônticos. O último vídeo que eu coloquei na rede tinha exatamente esse tema, eu vou colocar no card o link. É interessante você ver aquele vídeo primeiro para depois voltar aqui, porque esse tem alguns conceitos um pouco mais complicados. Mas veja bem, o que a gente discutia naquele vídeo é que a falta de planejamento pode levar a demora no tratamento e pode levar a uma série de iatrogenias, ou seja, de problemas criados em função do uso prolongado do tratamento ou movimentações com forças excessivas ou desnecessárias. Para isso, então, a gente tem um roteiro de como planejar o nosso tratamento e dessa vez eu vou fazer o contrário, eu não vou mostrar o caso para depois analisar a cefalometria. Na verdade, o método que eu particularmente uso para fazer os estudos dos meus casos, dos meus pacientes, é primeiramente pela cefalometria. Eu sei que quando os ortodontistas recebem as documentações ortodônticas, as primeiras coisas que eles querem ver são as fotos, raio-x. Eu, particularmente, a primeira coisa que olho é a análise cefalométrica. Olhando a análise cefalométrica, eu faço uma leitura da estrutura óssea e posicionamento ósseo e dentário do meu paciente. A partir dessa imagem que eu crio, eu tento verificar se aquilo que eu vejo nas fotografias e na radiografia é realmente aquilo que eu vi nos números da cefalometria. E olha, quase que invariavelmente as informações, a imagem mental que é feita é a mesma. Para começar essa nossa análise, vamos lá mais uma vez então, neste caso que a gente vai avaliar hoje, ver SNA, SNB, ANB, e dessa vez vamos também estender o conceito de SND. Veja bem, tanto esses três primeiros ângulos quanto o quarto SND de dado estão diminuídos. O que isso significa? Possivelmente uma birretrusão das bases ósseas. Veja, possivelmente. Porém, o dado que confirma para nós se há uma birretrusão, ou melhor, se há uma retrusão de mandíbula, é o SND, SND de dado. Ele estando abaixo do padrão dele, que é 76 graus, você pode quase que com certeza afirmar que esse paciente tem uma retrusão de mandíbula. E se ele tem uma diferença, como neste caso, de 4 graus de ANB, isso significa que a mandíbula é retruída e a maxila também é retruída, porém estão em classe 2. Primeiro quadro que a gente tem que ver é esse. O segundo quadro, agora nós invertemos em relação ao outro vídeo, vamos tentar elaborar um pouco mais o pensamento. Nós vamos olhar nesse novo quadro TPI, Tuber Protuberância Incisal. Por que a gente vai olhar ele? Daqui a pouco a gente vai ter uma imagem melhor disso. Porque olhando o TPI, ele se limita a esta região apenas a sua análise cefalométrica. Ela não depende dos pontos S e do ponto N. É uma avaliação feita do maciço ósseo em que você vai trabalhar, ou seja, maxila e mandíbula. TPI é uma medida para discrepância de volume ósseo muito mais eficiente do que a ANB. Quando o TPI é negativo, e não importa o valor, se menos meio, se menos 10, isso significa que o nosso paciente é um classe 3 esquelética, ou seja, mandíbula à frente de maxila, ponto B à frente do ponto A. Sempre que for negativo o sinal de TPI, como é nesse caso, o nosso paciente é um classe 3 esqueletal. Por que acontece, como neste caso, então, eu ter um ANB de 4, ou seja, a minha paciente é classe 2 e o meu TPI é de menos meio? Porque os ângulos de SNA,
S e NB dependem da posição da base do crânio, da altura do ponto N, do comprimento antero-posterior do crânio. Depende de todas essas variáveis. E tem uma variável que é mais complexa ainda, que é a rotação de mandíbula. Se a sua mandíbula, por conta do seu eixo de crescimento, ser vertical e não horizontal, ou seja, indo para um padrão dólico-facial, se você tem esse padrão, a tendência é que o crescimento da sua mandíbula seja rotacionado para baixo, de tal forma que o ponto A vai para frente, o ponto B vai para trás. Nessa análise, vai aparecer que o nosso paciente é classe 2. Porém, a gente fazendo a análise por TPI, que pega apenas essa estrutura, o ponto túbero, ponto protuberância incisal, nós projetamos o ponto A e o ponto B. Quando a gente faz este estudo, pode, como neste caso, acontecer de TPI ser negativo. Entre um ANB positivo, ou seja, classe 2, e um TPI negativo, ou seja, classe 3, sempre prevalece o que é dito em TPI. Então, os problemas, aliás, muitos dos problemas que acontecem nos planejamentos ortodônticos começam aqui, porque nossos colegas não sabem ler TPI e fazem uma leitura imediata de ANB e acham que estão fazendo um plano de tratamento para um paciente classe 2 esqueletal, quando muitas vezes ele é um classe 3. A gente vê isso, então, nestes dados aqui, olha lá, ó. Veja, onde a gente deveria ter 67, nós temos 77 graus. Onde deveríamos ter 32, nós temos 47 graus. Ou seja, a parte inferior da face, o terço inferior, está rotacionado para baixo. Ele está aberto. É isso que aconteceu nesse paciente. É facílimo de acontecer em casos como esse, dos nossos colegas planejarem e levarem um tratamento inteiro em erro, se perderem no meio do caminho, justamente por causa dessas classificações desses maciços ósseos. Por último, nós vamos ver sempre como estão as posições dos nossos dentes dentro do osso. Olha só, primeiro, como está os ossos da maxila em relação à base do crânio? Depois, como vai o crescimento da face? Depois, como está a relação dos ossos da boca em relação a eles mesmos? E agora sim, nós podemos ver a relação dos dentes entre si e entre os ossos. Nesses dados que a gente vê aqui, a gente pode observar que tanto incisivos superiores quanto incisivos inferiores estão excessivamente inclinados para vestibular, ou seja, para fora, e posicionados para fora também. Há uma posição e uma inclinação para fora, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Bom, aquelas variáveis que eu havia dito com vocês são essas aqui, olha. Se eu pego o ponto N e subo ele, o ângulo ANB fecha. Se eu desço, ele abre. Se eu chego para frente, ele fecha. Se eu chego para trás, ele abre. Essa variável de ANB é que compromete muitos tratamentos e os nossos colegas ficam perdidos. Aqui sim, nós temos uma grande régua de comparação. Esse é o método TPI. Olha lá, um traço que sai do túber e passa pela protuberância incisal, essa linha vermelha. E aí a gente faz uma projeção perpendicular da linha azul, que refere-se ao ponto A, na linha vermelha, e a mesma coisa a gente faz com o ponto B. Percebe que aqui o ponto B está à frente do ponto A? Quando o B está à frente A, o sinal é negativo. Esse paciente é classe 3. Esse paciente não é classe 2. É um pouco complicado de entender isso se a gente não domina TPI. Mas basicamente o que acontece é isso. A mandíbula e maxila, esse complexo, gira para baixo e altera nossas leituras de ANB. Por isso nós temos que nos certificar com TPI. A única forma da gente fazer isso, de uma forma mais fácil, aliás, seria essa. Se a gente tirasse a mandíbula e a maxila do nosso paciente e recolocasse ela. Então ela que é inclinada nesse sentido, nós vamos desinclinar um pouco e colocar lá de novo. Como
Nesse caso aqui, não, acho que não foi suficiente. Observa uma linha que passe entre o oclusal de molar e incisal de incisivos que ainda está inclinado para a anterior. Então vamos inclinar um pouco mais, fazer um plano oclusal praticamente horizontal, como esse caso aqui, olha, praticamente horizontal. E vamos pegar esse plano oclusal e encaixar naquela região de maxila e mandíbula desse paciente. Olha só, vamos traçar agora a nossa medida de ANB? Vocês conseguem ver que a linha verde, que refere-se a B, agora está na frente de A, que é a linha azul? Ou seja, por conta da rotação da mandíbula desse paciente, ele se apresentava como um classe 2. Mas, na verdade, já era e sempre foi um classe 3. E esse diagnóstico falso muda todo o plano de tratamento. E aí que os nossos colegas geralmente se perdem. Porque isso se refere exatamente as condutas que a gente deve ter para evitar de que o dente que está dentro daquele maciço ósseo, seja jogado para fora, seja mandado, levado para fora do osso. Observe que nós temos na linha vermelha pontilhada um eixo de trabalho do dente e temos uma seta mostrando a possibilidade de movimentação desse dente para anterior, para vestibular. Porém, o osso que sustenta esse dente é limitado. O nosso tratamento ortodôntico deve ser feito, deve ser planejado em conformidade da posição do osso que nós temos e não em conformidade de uma análise facial, uma foto, que eu gostaria de um sorriso mais largo, eu gostaria de mais volume. Não, pessoal. Hoje, nos nossos consultórios, boa parte dos tratamentos que nós executamos são correções de tratamentos feitos baseados nesse mito da análise facial. Abandonar um método científico de planejamento para olhar fotos e dizer aonde dentes e ossos devem se relacionar, me desculpem, mas é mais do que ingenuidade. Vamos ver então aqui que aqueles dados falam pra gente. Olha, a desproporção entre a mandíbula e maxila é originária da deficiência de mandíbula. Por quê? Porque MSD, ou seja, de dado, está diminuído em relação ao padrão. E SND é um excelente dado para a observação desse tipo de discrepância. TPI negativo indica que o paciente é um classe 3 esquelético. Quando temos TPI negativo, não importa o valor, esteja certo, o nosso paciente é um classe 3 esquelético. O vetor de crescimento do paciente é vertical. É este vetor que explica a incongruência entre ANB e TPI, em razão do giro da mandíbula. Por fim, incisivos superiores e inferiores estão excessivamente inclinados para vestibular e posicionados para vestibular. A massificação do ensino da ortodontia criou dogmas que são aceitos como ciência boa. A busca frenética por métodos empurrou o ortodontista para um lugar comum em que todos os tratamentos são iguais. Isso é um alerta que a gente faz, porque criaram-se tantas escolas de ortodontia e as escolas de ortodontia hoje pouco ensinam de ortodontia, elas ensinam de técnicas. A minha técnica diz que tem que fazer assim. Então o aluno é treinado a fazer os tratamentos em conformidade com aquele pensamento. Ele se fecha em uma bolha e não consegue fazer planos de tratamentos mais amplos. Ele não tem um conhecimento generalista a respeito da ortodontia. Agora sim, vamos entrar no caso da nossa paciente em questão. Essa radiografia panorâmica, a gente vê tanto superior quanto inferior, que tem uma perda óssea muito grande. Poder-se-ia pensar, uma paciente de idade, com vários problemas de oclusão e tal e coisa. Não. É uma paciente jovem, com bom estado de saúde, mas que começou um tratamento ortodôntico sem aquele planejamento necessário que eu me referi a vocês. Observa só, lá atrás, os molares, como as faces vestibulares, as faces da frente dos molares, estão inclinadas para dentro. Essa é a posição que a natureza quer que esses dentes trabalhem.
Observe que na frente, onde tinha o fio ortodôntico, esses incisivos estão projetados para frente. Na verdade, a natureza queria que esses incisivos não estivessem nessa posição. Ela queria que eles estivessem nessa posição, trabalhando com este eixo de trabalho, e não esse. Essa condição foi uma condição iatrogênica, ou seja, a paciente foi levada a isso através de um tratamento ortodôntico. No arco superior, o que a gente vê nesses tratamentos padronizados é esse arco arredondado. Todas as bocas são iguais, todas elas são redondas. E o ficar redondo inclui o quê? Você pegar todos os seus dentes e expandir o arco. À medida que você expande o arco, você deveria tomar cuidado com o seguinte: aonde está o osso que sustenta esses dentes? Eu não posso tirar os meus dentes de dentro do osso. Eu posso trabalhar com algumas inclinações, algumas vezes pequenas inclinações. Mas é preferível que eu deixe as raízes dos dentes dentro dos ossos do que projete ele para fora dos ossos. Nesse lugar dessa setinha, a gente batendo o olho já sabe o que o ortodontista queria, né? Ele tinha uma mola ali, estava abrindo espaço, ou seja, estava jogando o anterior mais para o anterior para poder abrir espaço e encaixar aquele canino que está fora do ar. A situação que a paciente está agora, que nós estamos recomeçando o tratamento dela, é esse. Primeira atitude, tira o aparelho, tira aquela mola que está forçando. Observa ali, este canino está em classe 2 em relação ao canino inferior. Ou seja, será que abrir espaço para encaixar esse canino é suficiente? Óbvio que não. É mais importante darmos um engrenamento da chave de canino. Abrir espaço aqui não vai resolver nada. Colocar uma mola e jogar os incisivos para o anterior talvez seja até deletério. Do outro lado, caninos em chave de classe 1, não é? O que nós precisamos fazer desse lado? Nada. Encaixar os dentes, está tudo bem. E na parte da frente? Olha lá o que acontece. Será que você, assim como eu, consegue olhar aqui e ver que essa boca está excessivamente expandida? Observa aqui embaixo. Vocês estão vendo que a raiz desse dente está de fora? Pois é, deixa eu contar um segredo para vocês. Quando o seu paciente chega no consultório, ou quando você, paciente, chega ao consultório e quer descobrir por que aconteceu isso, normalmente você vai ouvir algo como: você está com problema de gengiva. Olha, você não está com problema de gengiva. Você está com problema de perda óssea. O que isso quer dizer? Quer dizer que de tanto levar o seu dente para fora do osso, tanto levar para fora do osso, perdeu-se o osso que segurava a gengiva, que segurava a raiz. A gengiva é encostada no osso. Se você perde o osso, ele desce. Se o osso desce, a gengiva desce. Isto não é um problema de gengiva. Isso é um problema de perda óssea. E é grave. E deveria ser evitado. Por que não foi evitado nesse caso? Por causa de ausência no planejamento. E todas essas coisas acontecem por causa de elementos como esse aqui. Observa na parte de baixo ali, ó, o que acontece. Tem um arco que tem uma reentrânciazinha, depois vão lá e colocam um fio ortodôntico, ele vai e arredonda. Quando você usa os fios ortodônticos, esses fios de memória, que todos nós usamos, eu também uso, não tenho nada contra eles, desde que bem usados, o simples fato da gente colocar o fio faz esse movimento de vestibularização, de chegar para frente os dentes. Se eu faço isso com um fio redondo, eu movimento apenas a coroa para frente e a raiz ainda se mantém aqui dentro do osso. Joguei para frente os dentes, nesse caso, não joguei? Mas aí eu pego uma mola daquela e coloco naquele espaço do canino para abrir espaço. O que eu faço? Mais uma vez, a mola empurra os dentes de cima para frente. Eu jogo esses dentes mais para fora, certo? E aí, para consagrar, vem este verdadeiro inferno chamado fio retangular. Tá vendo onde tem essa seta semicircular aí? Esses fios retangulares, que são os fios que todo ortodontista acha que tem que usar, porque se não usar o tratamento não vai dar certo.
Esses fios têm um encaixe muito estreito, muito justo dentro do slot, que é o buraquinho do dente. E esse encaixe faz com que seja feita uma alavanca em que a raiz do seu dente chegue para frente. Olha só, nós já colocamos um fio que vestibulariza, depois colocamos uma mola que joga para frente e agora nós colocamos um fio que faz um pêndulo com a raiz jogando a raiz para frente. Resultado? Tá aqui o resultado. As raízes dos dentes estão expostas. Eles foram jogados para fora do osso. Por isso eu digo para vocês, isso não é um problema de gengiva. Há como fazer esses tratamentos sem passar por isso? Grosso modo, o tratamento de cima, que é o da paciente em questão, e esse de baixo, que é uma paciente tratada por nós, é basicamente o mesmo problema. Este caso de cima começou como estava esse de baixo. Lado direito, classe 2 de canino. De frente, falta de espaço, atresia de maxila. Lado esquerdo, não tem problema nenhum, tá ótimo. Vamos ver o nosso caso. Extraímos um dente do lado esquerdo em cima para corrigir a classe 2 de canino. E extraímos também um incisivo inferior. Eu, particularmente, faço com muita frequência a extração de incisivos inferiores. Do outro lado, nós não temos nada. Montamos o nosso fio, vamos fazendo movimentos leves e vamos levar essa boca a essa posição. Então veja bem, são basicamente o mesmo tipo de problema. Como proceder neste primeiro caso agora, que já foi tudo vestibularizado? Vamos trabalhar com limitação de danos. Vamos extrair o premolar atrás desse canino que não tem espaço, descemos o canino, colocamos em chave com o canino inferior e vamos começar a trabalhar inferior com contrição, ou seja, com a diminuição do arco inferior. Esta diminuição do arco inferior vai levar a boca a trabalhar nos eixos de inserção das suas raízes dentro do osso, que são posições fisiológicas e que vão evitar que a gente perca os dentes. Não adianta usar uma tecnologia fantástica, não adianta usar aparelho invisível, não adianta dizer que fez curso A ou B. Se o ortodontista não entender os fundamentos da cefalometria, o resultado que nós temos nos nossos casos são esses. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Eu espero vocês no próximo. Um grande abraço.